Bom, pessoal, nós vamos começar fazendo uma introdução aqui à disciplina, né? Essa é a nossa primeira aula sobre bancos de dados, fundamentos de bancos de dados. Esse material eu estou reaproveitando de uma colega da UFRN, né? Que eu havia dado essa disciplina já há muito tempo, então o meu conteúdo estava um pouco defasado, tinha ausência de alguns componentes interessantes, então ela me forneceu aqui. E eu achei bacana porque tem alguns conteúdos relevantes aqui, introdutórios, para a gente abordar. Mas antes de começar, eu queria perguntar a vocês quanto a dados e informações. Vocês já se tocaram de que consta em coisas distintas? Dados e informações não são exatamente a mesma coisa, né? Se alguém quiser dar algum palpite, jogar aí no chat algum conceito, alguma definição, ou para vocês, dados e informação sempre foram a mesma coisa? Interajam aí, o que é que vocês dizem? Ixi, que silêncio. Ah, tô vendo agora que vocês botaram Tá aí. falando no chat. Ah, tá, Jorge, obrigado. Pronto, então vamos lá. Mais ou menos, Iago. Eu vou tentar contextualizar para vocês entenderem melhor, certo? É uma pena que eu não lembrei de colocar algumas figuras para ilustrar melhor, mas vamos lá. Vejam só, na formação de uma informação, nós necessitamos de partículas. Partículas essas que, em conjunto, resultam na informação. Essas partículas são exatamente os dados. Então, o resultado da composição de dados é a informação. Como assim, professor? Tenta contextualizar melhor. Vamos pensar na ideia de um endereço. Um endereço, pessoal, um endereço, ele é uma informação. Beleza. E quais são as partículas que, em conjunto, compõem essa informação? A rua é um dado. São os dados. Ó. O número, o bairro, beleza? Deu para entender melhor agora? É puxado mais, Henrique, para isso que eu acabei de passar para vocês, ok? É mais para a ideia de os dados, né, em um conjunto, a gente ter algo mais abrangente, que é justamente a informação, tá bom? Então a ideia é essa. Dados são partículas ali que em conjunto resultam na informação. E todo sistema de informação gera, consequentemente, informações, né? Então, por quê? Porque ele está lidando com o quê? Dados de clientes, produtos, vendas, funcionários. Qual é a composição da informação venda? É o nome de um produto, é o valor dele, né? Beleza? Dados tornam-se informação em um determinado contexto. Essas informações necessitam ser armazenadas em algum lugar. Sempre que necessário, devem estar disponíveis. Então, nessa introdução que eu fiz aqui a vocês, eu tento deixar explícito que dados são composições de uma informação e que no cenário de sistemas de informação, a gente precisa fazer o quê? Armazenar esses dados e deixar que esses dados estejam sempre disponíveis. Quando eu cito dados, né, de um sistema, consequentemente eu estou fazendo uma referência também à informação.
pois vocês acabaram de aprender que a junção desses dados vão compor uma informação. Então, é por isso que quem já pagou, por exemplo, PO comigo, acaba tendo uma oportunidade de ver uma implementação com banco de dados, porque, para mim, não faz sentido algum a gente ter uma aplicação que não armazena dados. Isso é muito antigo. Antigamente era que isso funcionava dessa forma, e a gente não tinha armazenamento de dados. Hoje a gente usa o armazenamento de dados para nossa melhor relação com os sistemas, porque eu armazeno os dados e recupero eles, né? Eles ficam disponíveis ali para mim. Beleza? Esse armazém de informações chama-se banco de dados. Banco de dados é uma coleção de dados relacionados e armazenados em algum dispositivo. E eles possuem propriedades. Um banco de dados é uma coleção de dados com algum significado específico, né? Ele tem alguma representatividade ali, e é projetado, construído e povoado, né? Ou populado, esses termos são muito utilizados aqui quando a gente quer dizer que o banco de dados está sendo utilizado ali, né, com armazenamento. Então, ele é construído e povoado com dados para um propósito específico, né? Então, um banco é exatamente a coleção de dados. Então, consequentemente, um banco promove para um usuário o quê? Uma gama de informações, consequentemente, né? Graças à coleção de dados que ele o armazena. Um banco de dados é independente dos sistemas de informação para os quais fornece dados. Ou seja, é possível que eu tenha um banco de dados que seja utilizado, inclusive, por mais de um sistema, né? O banco de dados ele não tem aquela dependência de dizer, olha, esse banco só pode ser utilizado pelo sistema A, B ou C. Não é bem assim que funciona. É óbvio que cada banco tem suas restrições, suas particularidades, suas configurações, mas diante dessas configurações, se o programador, por exemplo, o desenvolvedor ou o DBA ali, né, ele tiver o conhecimento sobre aquele banco, sobre dados de acesso ao banco, sobre as tabelas daquele banco, como é que estão os atributos. Então, ele vai conseguir manipular. O mínimo que ele precisa é da senha do banco, entenderam? Então, diante disso, qualquer sistema pode ter uma relação com um banco de dados, tá? E o Iago citou aqui, né, um CRUD, né, para quem não conhece essa sigla, é o Create, Read, Update e Delete, que é o quê? Significa as operações básicas de um banco de dados, né? Todo sistema que manipula banco de dados, obviamente, está usando dessas operações básicas, que é o quê? O Create é a ideia de criar, então é a ideia de você inserir, né, registro a um banco de dados. O read é a ideia de você recuperar esse registro, que é a leitura do banco. O update é a ideia de você conseguir alterar, né, ou seja, atualizar aquele registro, que é onde entra a ideia de modificações, né? A gente não pode deixar, dependendo, obviamente, do dado, que ele seja inalterado, né? Mudanças podem ocorrer. Então, por exemplo, eu fiz um registro no banco, armazenando os dados do Iago, e acabei colocando o nome da rua errado. Então, eu tenho que ter a possibilidade de ajuste, de alteração. Nesse ponto, a operação que é executada é um update, né? Eu vou atualizar os dados do Iago. Agora, é óbvio que existem algumas restrições, dependendo do tipo de atributo que vocês vão aprender aqui ao longo da disciplina. Existem chaves primárias, que aí, para
para a gente seguir uma boa prática, a gente impede que essas chaves sejam alteradas, né? Elas devem ser únicas e não podem ser alteráveis ali no registro. Então, é basicamente isso. E o delete, por final, que é a operação de deletar, né? Ou seja, no português, a ideia de excluir, né? Apagar, ok? Então, todo banco, geralmente, usa essas operações básicas, tá? Um outro ponto característico do banco de dados é que ele é independente da linguagem em que são implementados os sistemas de informação. Há pouco eu disse até assim, né? Que eles independem dos sistemas. Então, consequentemente, também a gente pode imaginar que eles independem de linguagens. Como assim, professor? Ainda não estou entendendo. Eu posso ter aqui um banco de dados que está sendo acessado por um sistema de informação que foi desenvolvido em Java e por outro sistema de informação que foi desenvolvido em Python. Então, a ideia é essa, eles independem de linguagem. É óbvio que eles precisam daquelas informações que eu citei há pouco, né? Eles precisam de algumas informações importantes, como, por exemplo, a senha do banco, precisa conhecer bem as tabelas que ele pode manipular e os atributos, né? Para poder fazer a manipulação, né? O acesso àquele banco, especificamente, tá? Então, isso independe de linguagem. Agora, é óbvio que cada sistema, né, pode acessar de uma forma um pouco peculiar, que diferencia uma linguagem de outra. Mas isso é, de fato, muito peculiar, é algo muito mínimo, né? Porque a lógica é sempre a mesma. Geralmente, você tem que ver a linguagem que está usando e determinar se vai usar, por exemplo, alguma ferramenta de auxílio, algum framework de manipulação de banco, ou se você vai tentar usar de uma forma mais manual ali. Então, o que vai diferenciar é porque peculiaridades fazem uma distinção entre uma linguagem e outra, mas no final, geralmente a lógica é a mesma, né, para aquele banco em específico. Porque vocês vão ver também que existem vários bancos aí no mercado, certo? Vários bancos disponíveis aí para a gente trabalhar. Os mais populares, a gente pode citar aqui o MySQL, né? Que mais? O Postgres, né? Também é muito conhecido. Então, existem inúmeros. Microsoft SQL Server, se eu não me engano. Então, por aí vai. Então, cada um também tem algumas especificidades ali que são levadas em consideração, mas que todo o sistema vai ter que atender também essas especificidades. Então, acaba sendo uma lógica para tudo, né? Um banco de dados ele pode ser acessado por vários sistemas simultaneamente. Então, acho que aqui alguns de vocês já pagaram, por exemplo, o sistemas operacionais comigo, né? Sistemas operacionais. Ué, ele voltou aqui um slide, foi? Cadê? Ah, gente, eu acho que está pulando aqui, ó. O meu PowerPoint aqui está meio louco, ele está passando sozinho. Não, mas eu acho que a gente estava aqui mesmo, né? Era aqui ou era aqui? Deixa eu ver. Aqui, eu acho que ele pulou aqui, né? Talvez tenha sido até onde o Iago citou lá, né? O CRUD, né? Ó. Existem consultas também que a gente faz aos bancos de dados, inserções, né? Para inserir, modificações e remoções. Basicamente aí o CRUD mesmo, não está exatamente na sequência certinha. Aqui a gente já passa. Ah, não, a gente parou aqui, não foi, ó.
Um banco de dados ele pode ser acessado por vários sistemas simultaneamente. Então, para quem pagou SO comigo, deve lembrar da ideia, né, da luta que é tentar o paralelismo ali, né, de processos, né? Então, a ideia de sincronização é muito usada aqui, né, quando a gente está lidando com manipulação de banco de dados. Imagina, por exemplo, um supermercado, né? Eu gosto sempre de fazer esse exemplo porque é bem típico. Você chega num supermercado grande, são vários caixas, né? Utilizando o mesmo sistema, obviamente a mesma base de dados. Já pararam para pensar o quão foi, né, delicado ali a implementação para que o banco fosse acessado de forma simultânea, de modo a não perder performance, né, na rede ali no uso do sistema. Então, é algo possível, porém, que às vezes é utilizado algumas técnicas, alguns recursos para ajudar nessa ideia da sincronização, certo? E aí já volta mais para o lado, né, da programação ali. Um sistema de informação pode acessar, inclusive, vários bancos de dados simultaneamente também, né? Assim como um banco pode ser acessado por vários sistemas simultaneamente, um sistema pode acessar também vários bancos simultaneamente, tá? Então, a gente tem essas possibilidades. Bom, um banco precisa ter algumas propriedades, né, que é dita com essa sigla A, C e D, que compete a transações em um banco de dados, certo? Essa sigla está relacionada ao comportamento ligado às transações de um banco de dados. Então, a ideia é que tem a característica da atomicidade, né? Ou seja, é tudo ou nada no ato da transação. Como assim, professor? Não estou entendendo essa ideia. Ou você armazena 100% ou não armazena o registro, por exemplo. Você vai fazer um cadastro de um usuário, por exemplo, e aí existe uma restrição que diz que se não houver, se ele não reconhecer a data de nascimento, não pode cadastrar. Então, ele não vai fazer o serviço pela metade, entenderam? Se houver alguma falha, por exemplo, a identificação dessa ausência da data de nascimento, por exemplo, a transação é desfeita, tá? Então, pode ser um dado divergente, pode ser algo do tipo. Então, nesse sentido, né, não só do armazenamento, mas qualquer outra transação. Eu posso tentar dar um delete ali para remover um usuário. E aí é essencial que eu passe a chave dele, o código, né? Então, se eu não passar, ele não efetiva aquilo pela metade, né? Então, ele tem que ter essa característica de atomicidade, preservação e consistência, né? Preservação de consistência, ou seja, uma transação será preservadora de consistência se sua execução completa fizer o banco de dados passar de um estado consistente para outro. Então, ela preserva, né, a consistência se sua execução completa fizer o banco de dados passar por essa transição de um estado para outro, né? Então, a preservação de consistência por exemplo, após um ato de inserção, né, aquilo ali, de fato, ficar persistido, né? A gente usa muito esse termo também, de persistência, e consistir ali no banco, né, após a mudança de estado, ou seja, ele de fato, inclusive a própria mudança de estado pode ser essa ideia de o banco estava num estado e após a inserção de um registro, ele passa a outro estado, ou seja, um estado agora com um novo registro, tá?
Eu estou citando aqui, às vezes, a transação de inserção, de inserir, de cadastro, mas está relacionado a todas as transações. Outra característica é relacionada ao isolamento, ou seja, é cada um por si. Uma transação deve ser executada como se estivesse isolada das demais. Isto é, a execução de uma transação não deve sofrer interferência de quaisquer outras transações concorrentes. Ou seja, nenhuma transação deve implicar na outra, tá? Repito, eles não podem interferir, né? As transações não podem interferir umas às outras, beleza? Eu vi agora que o Henrique tinha citado outro banco também, quando eu estava citando, ó, o Mongo, né? E aí vocês vão aprender mais à frente que existem também classificações para bancos, né? Existem bancos que atendem o SQL, né? Existem bancos que não atendem, é o caso do Mongo, por exemplo. Natan, transação seria não só o armazenamento de dados, mas qualquer ação dada do sistema para manipulação do banco. Então, um armazenamento pode ser uma transação, uma consulta, por exemplo, eu quero buscar o registro do Natan lá no banco de dados. Eu digitei seu nome, ele fez uma consulta com base no seu nome e retornou seus dados. Isso é uma transação também. Eu quero remover um registro, isso é uma transação, a remoção. E a atualização também. Então, todas essas operações são transações, tá? Bom, vale salientar que essa sigla, provavelmente, ela, né, por extenso, são termos em inglês, mas que competem a cada ponto característico desse que eu estou citando para vocês. E aí, por último, tem a durabilidade ou permanência. Ou seja, fez, está feito, né? As mudanças aplicadas ao banco de dados por uma transação efetivada devem persistir no banco de dados. Essas mudanças não devem ser perdidas em razão de uma falha. Beleza? Então, a durabilidade é um ponto também fortemente característico a bancos de dados. Eles devem ser permanentes, os dados após a transação devem permanecer. E só serem modificados por outras transações, né? Então, uma vez ocorrida a mudança de estado de um banco, dada alguma transação, essas modificações devem persistirem no banco ali, devem permanecer, ok? Essas mudanças não devem, inclusive, ó, ser perdidas em razão de uma falha, né? Inclusive depois, até o uso do sistema mesmo, se ocorrer alguma falha, a gente viu até nesses pontos anteriores que a atomicidade ajuda muito nesse critério de permanência, porque é tudo ou nada, ou seja, ou a transação dá 100% certo, ou a transação não dá certo. Então, quando eu digo que não dá certo, ela não vai efetivar nenhuma alteração no banco, beleza? E aí, uma vez dadas essas transações, dando certo ou não, a ideia é que se mudou o estado ou não mudando o estado, a forma que está ali naquele contexto deve ser prevalecida, né, do banco. Então, a durabilidade é essa ideia. Beleza, mas como era, só para a gente ter uma ideia, né? Antigamente, como era que funcionava? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a ideia de banco de dados não foi imediata com essas características que eu acabei de apontar.
Antigamente era uma forma mais simples, né? Existia a ideia, né, do que vocês viram um pouco também falando sobre sistemas operacionais, né? A gente fala sobre sistemas de arquivos. Então, antigamente, né, os sistemas de arquivos eram a única forma de armazenar informações antes dos sistemas de gerenciamento de banco de dados. Eu vou já já falar um pouquinho melhor sobre esses SGBDs, tá? Então, antigamente era apenas os sistemas de arquivos, né? Que geralmente é organizado por quem? Pelo sistema operacional. Então, os programas eram responsáveis pela lógica de negócio e pelo armazenamento e estruturação das informações nos arquivos. Ou seja, o software ele tinha a sua responsabilidade própria ali. Todas as restrições de operação dos dados ficavam no código do programa. Então, para vocês entenderem melhor, é a mesma ideia do que ocorre com um programa como o Word. Entenderam? Nós mesmos é quem organizamos a base de dados de arquivos que a gente está criando no Word, concordam? Por intermédio de quem? Do sistema de arquivos do sistema operacional. Eu quem crio uma pastinha, eu quem vou botando lá, por exemplo, disciplina de fundamentos de bancos de dados. Aí vou colocando lá os arquivos de PowerPoint, de apresentações. Então, essa é uma forma de organizar os arquivos, de organizar a minha base. Só que não é uma forma, né, tão prática para uso de sistemas, digamos assim, sistemas desenvolvidos para fins específicos, né, de empresas e corporações. Não é uma boa prática. Já pensou, sei lá, uma farmácia, a cada registro de venda, o cara registrar num documento do Word e ir colocando numa pastinha? Então, isso não é trivial, né? Beleza? Então, era assim que funcionava antigamente. As informações eram armazenadas diretamente em diferentes arquivos. Várias aplicações, que é exatamente como eu falei, né, gente? Cada operação que eu vou fazer ali no Word gera geralmente o quê? Um novo arquivo, né? Se não for a mesma atividade, obviamente, que eu estiver exercendo ali, vão ser novos arquivos que eu vou gerar. Eu criei uma declaração para enviar para a empresa, é um arquivo. Eu vou criar agora sei lá, vou criar um currículo, é outro arquivo, e por aí vai. Várias aplicações construídas por diferentes programadores realizavam acesso aos dados. Novas aplicações e novos arquivos eram criados a cada necessidade que surgisse. Exatamente como eu falei, né? Qual era o problema nisso? Inconsistência e redundância, que é basicamente o problema que a gente passa diariamente com os arquivos do nosso próprio computador, né? Olha só, aconteceu um exemplo aqui no início da aula de hoje. Eu estava comentando antes de iniciar a gravação, não sei se vocês recordam, que eu fui abrir aqui o arquivo de apresentação da disciplina. Quando dei por mim, vi que eu ia pegar muita coisa que eu ia reaproveitar de linguagens de programação, que é outra disciplina que eu estou lecionando nesse semestre. Então, eu abri o arquivo da outra disciplina para reaproveitar o conteúdo dela, mas para criar um arquivo para a disciplina de banco de dados. Mas aí eu completamente esqueci que eu estava no arquivo de linguagens, da apresentação da disciplina de linguagens, só mudei a capa e mandei para o sistema lá de vocês, para vocês baixarem, né? Ou seja, eu ainda não consegui confirmar, mas eu acho que isso ocorreu mesmo. Então, acabou o quê? Criando uma inconsistência, né? E eu, inclusive, poderia ter substituído um arquivo ali por outro, fazendo o quê? Fazendo com que eu perdesse dados, né?
Então, esse é um dos problemas aí. Informações podem ser repetidas também em diferentes arquivos. Isso é muito comum de ocorrer também. As cópias dos dados podem divergir ao longo do tempo, inclusive ter problemas como esse meu, né, de estar copiando e reaproveitando, mas, obviamente, é bem mais prático também, mas a gente tem que ter uma atenção muito mais especial, né, já que não é um banco de dados de fato. Lembrando que eu estou falando dos problemas existentes ao gerenciar dados dentro de sistemas de arquivos no sistema operacional diretamente ali, certo? Dificuldade de acesso aos dados, né? A solicitação de determinada relação de dados não prevista no sistema implica em uma das duas, que é separar os dados manualmente e solicitar ao departamento de TI uma nova aplicação, né? Então, detém dessas dificuldades. Inclusive, pode até parecer bobagem, mas até para se chegar ao dado, né, você tem que percorrer um caminho também nos sistemas de arquivos. Por exemplo, eu abri a aula de banco de dados, eu tive que ir no diretório aulas, UFC, no diretório fundamentos, tal. Então, eu tenho que percorrer todo um caminho, né, onde eu poderia estar acessando de forma mais prática com um banco de dados gerenciável. Opa, ele pulou aqui, deixa eu ver. Isolamento de dados. Os vários arquivos de dados podem estar em formatos diferentes. Isso dificulta a construção de aplicações também, né? Problemas de integridade, ou seja, os valores armazenados devem obedecer certas restrições para manutenção de consistência. Se eu estou usando aqui, por exemplo, o Word, eu vou ter que estar lidando, né, com dados específicos que obedeçam, né, restrições ali daquele software. Programadores põem essas restrições no código das aplicações. Difícil adicionar novas restrições ou modificar restrições existentes, porque você não tem acesso, né, à manipulação daquele software que, consequentemente, manipula o arquivo gerado. Então, esses são, né, os vários problemas, assim como o de atomicidade que a gente encontra em banco de dados, a gente já tem aqui como problemática em sistemas de arquivos, né, que era como era feito antigamente o uso dos dados. Então, determinadas operações devem acontecer em conjunto. A não realização de uma das operações implica na não realização de nenhuma delas. Então, você vê que tem agora uma implicância entre as operações, né? Diferente de no banco, que a gente não tem essa interferência, que são operações isoladas, aqui tem. Em caso de falha, deve-se garantir que o banco volte ao estado anterior da realização das operações. Por exemplo, uma coisa que é muito comum, né? Você está ali também num software desse e aí não salvou ainda, né? Lógico que isso aí é muito comum a ambas características aí, mas por ter a ideia de atomicidade mais forte, né, em bancos de dados, você tem assim a ideia de a operação executa efetivamente ou não executa, né? Quando você está num software, né, gerenciável por sistemas de arquivos, muitas vezes você não tem essa, como é que eu posso dizer, essa característica, e daí é muito comum, às vezes, a gente esquecer de salvar o arquivo e aí tentar recuperar por meio de uma recuperação que o próprio sistema tem implementado hoje em dia, né? Antigamente nem isso não tinha. Em caso de falha, deve-se garantir que o banco volte ao estado anterior, foi o que eu acabei de citar, né, anteriormente, da realização das operações,
Então, é difícil de garantir isso em um sistema de arquivos, né? É muito difícil. Anomalias no acesso concorrente, ou seja, é diferente de eu ter um banco de dados acessado simultaneamente, se eu for comparar, por exemplo, um arquivo do Word acessado ao mesmo tempo numa rede. Inclusive, às vezes tem uma impedância até sobre isso, né? Um impedimento, quer dizer. Às vezes você vai tentar abrir, aí tem lá, o arquivo está em uso, coisa do tipo. Então, existem algumas anomalias, às vezes até a corrupção do arquivo devido a essa tentativa. A interação entre atualizações concorrentes pode gerar inconsistência de dados. Então, quando você consegue compartilhar um arquivo, né, que vai ser trabalhado concorrentemente, às vezes pode gerar inconsistências, porque é um arquivo único ali trabalhado. Então, por exemplo, quando um usuário faz uma alteração num dado ponto lá, não tem aquele controle de versão que vai fazer como é que eu posso dizer, uma integração bem sucedida para poder gerar bem as atualizações que dois usuários estão fazendo em pontos distintos desse mesmo arquivo. Então, por isso gera várias anomalias, né? Como os dados podem sofrer acesso de diferentes programas, supervisionar isso é uma tarefa dificílima, né? Já que você tem distinção ali de acesso. Então, é difícil você ter controle sobre isso, tá? Bom, bom, e aí eu acho que eu argumentei o suficiente para a gente saber que o, a chegada dos bancos de dados, né, foram uma boa alternativa para otimizar os sistemas de informação. Então, diante do cenário de banco de dados, a gente deve conhecer Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ou simplesmente SGBD, como é bem conhecido também popularmente por essa sigla. É uma coleção de programas, gente. O Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados é uma coleção de programas que permitem aos usuários definirem, construírem e manipularem uma base de dados para o uso das diversas aplicações. Então, geralmente a gente vai manipular um banco, a gente precisa, obviamente, desse sistema para poder, desde a criação do banco até a manipulação dele. Não só no papel também, né, de programadores, mas como usuários também, a gente tem que ter um sistema de gerenciamento de banco de dados que vai intermediar a nossa comunicação com o banco, nossa manipulação. Então, no cenário aqui de usuários e programadores, a gente tem aqui, ó, uma relação, né, com programas de aplicação, através de consultas, por exemplo. E aí a interação é com o sistema de gerenciamento de banco de dados. Você vê que a camada verde aqui, essa camada verde aqui, né, é justamente a camada do sistema de gerenciamento de banco de dados. Meu PowerPoint aqui está muito loucão. Cadê? Está aqui. Então, o que é que acontece, pessoal? Essa camada verde aí é justamente do sistema de gerenciamento de banco de dados, e no seu núcleo temos o quê? O software para processar as consultas e programas. Lembram que eu disse que o sistema de gerenciamento de banco de dados consiste em um conjunto de programas? Então, está aqui um deles, né? Um software para processar as consultas, né? E um software para, de fato, acessar dados, né, armazenados. Inclusive, até também persistir esses dados. Então, o conjunto de softwares está aí dentro do SGBD e eles trabalham em conjunto para manipular o banco. Aí você vê que na última camada a gente tem, de fato,
a definição da base de dados armazenada, né, que é quando, né, programadores criam, né, definem, e, de fato, o uso da base de dados, que aí já é a ideia de um usuário, por exemplo, simplesmente acessando a base de dados, ok? Então, essa camada verde, que contempla esses softwares aí, é o SGBD. Então, vocês vão ver que a gente pode usar um SGBD para facilitar a nossa vida, né? Onde a gente vai fazer operações de forma mais simples para poder manipular o banco de dados. Nesse sentido, qual é o objetivo de um sistema de gerenciamento de banco de dados? É proporcionar um ambiente para a recuperação e armazenamento das informações do banco de dados. Então, ele propicia, né, um ambiente ali para que você gerencie o banco de forma mais intuitiva. Nele é possível definir estruturas de armazenamento, mecanismo para manipulação das informações e muito mais coisas, certo? E o que é que um SGBD deve garantir? Segurança das informações armazenadas contra eventuais problemas, impedir também tentativas de acesso não autorizadas e evitar a ocorrência de resultados anômalos nas operações realizadas por vários usuários. Não só isso, tá? Mas assim, voltar da ideia de segurança, né? Essas são as principais, são os principais cuidados, né, que o SGBD deve garantir aí para o banco de dados, ok? Bom, aqui tem algumas propriedades dos SGBDs. Consistência de dados, ou seja, o SGBD avalia os dados recebidos através de regras de integridade, garantindo que sempre estejam corretos, certo? Então, ele faz essa avaliação para evitar problemas. Validade, ou seja, ele deve validar os dados, né, quando pertencem ao domínio de valores possíveis naquele caso. Como assim? Por exemplo, os dados que são, por exemplo, persistidos a uma base de dados, eles devem ser compatíveis, né, de acordo com o domínio de valores ali. Por exemplo, as colunas, vocês vão ver que o banco de dados, ele, de forma abstrata, ele pode ser representado por um conjunto de tabelas, e essas tabelas, por sua vez, podem ter um conjunto de colunas, cada tabela. Essas colunas representam os atributos. Então, a validade nesse ponto é imprescindível para poder ver se, por exemplo, num exemplo bem simples aqui, se os dados que estão tentando serem persistidos a um banco é compatível com os dados, né, da tabela ali que se tenta armazenar, né, diante do domínio ali de valores daquele contexto. Uma outra propriedade do SGBD é a completeza, ou seja, todos os dados que precisam ser conhecidos estão disponíveis, né? Então, a gente tem, diante do SGBD, a possibilidade de conhecer, né, diante da disponibilidade, os dados ali, ok? Você tem muito SGBD atualmente com interface gráfica, o que ajuda muito, né? Por exemplo, o SGBD em cima, né, é o sistema, vocês já viram, e geralmente tem um front-end ali que vai ajudar na nossa manipulação. Mas isso não impede também que, diante do seu nível de conhecimento, você prefira usar, por exemplo, o terminal. Quando você usa o terminal, isso não quer dizer que você não está usando um SGBD, não. Você está usando, de fato, um SGBD, só que sem interface gráfica. E aí, né, por exemplo, o MySQL, que é um dos bancos bem populares,
o seu sistema de gerenciamento de banco de dados pode ser manipulado através do Workbench, né, que é um software aplicativo que apenas facilita o uso do SGBD. Então, lá você tem, né, como visualizar essas características aí, algumas dessas propriedades, algumas é só na funcionalidade mesmo, né, mas a parte de pelo menos visualizar, né, conseguir abstrair, né, porque eu não sei se vocês conseguem entender essa lógica, mas, por exemplo, quando você pensa assim, um banco de dados, o que vem na sua mente? Um banco de dados. Um banco de dados, pessoal, é um arquivo, pode ser um arquivo, ou vários arquivos, né? Mas geralmente é um arquivo contemplando vários dados dentro. E para facilitar a interpretação tanto de usuários como de programadores, é preciso abstrair essa ideia. Então, essas ferramentas que a gente usa, né, entra bem. O Adria perguntou assim, o tipo de variável, se você está se referindo quando eu falava sobre coluna, sobre atributo, então é sim, tem a ver com verificar tipagem também, ver se o dado, né, na parte que eu estava falando ali de validação, né, ver se os dados são compatíveis e tudo mais. Bom, aí falando de abstração, né, a gente tem aqui uma tabela que representa uma entidade lá do banco de dados. Lembrando que um banco de dados ele não é representado por apenas uma tabela, não. Um banco de dados ele pode ter milhares de tabelas, tá? Então, por exemplo, né, ó, cai muito bem no que a gente estava falando há pouco, ó. Dado inválido. Vamos entender. O atributo telefone provavelmente está programado para receber talvez inteiros aí, né? Ou reconhecer algum padrão específico. E aí, quando houve uma tentativa de armazenar residencial, o termo residencial, no campo telefone, que é o atributo lá do banco, né, a coluna aí da tabela, a gente teve o quê? Uma infração na validade aí. Esse dado é incompatível, né, com o campo, certo? Então, o quesito de validade se vê claramente aí nesse ponto. E aqui eu tenho uma grande lista de SGBDs. Os que eu já usei, Sybase, acho que eu usei Oracle uma vez também, PostgreSQL, MySQL e SQL Server e Firebird. Pronto. Esse foi, e já vi também o Access, né, que é, aliás, não sei, não, mas eu acho que é o Access aqui mesmo, é que faltou um C. Opa, cadê? Esse PowerPoint tá muito louco, gente. Bom, então, cadê você? Tá aqui. O Access se for o que eu estou pensando, o Access é da Microsoft, ele faz parte do pacote Office. Ou já fez, pelo menos de algumas versões, mas eu recordo que ele também armazena dados. Então, tudo isso aqui, pessoal, são SGBDs que você pode estar conhecendo para manipular e tudo mais, para trabalhar com eles em seus sistemas, certo? Os mais populares, se você perguntar os mais populares, PostgreSQL, MySQL e SQL Server, na minha humilde opinião. E Oracle também, por muito tempo, prolongou ali, perdurou, né? Eu lembro que era muito mais citado, né? Mas acredito que ainda seja muito bem usado. Beleza, e finalizando aqui toda essa parte introdutória aqui, vamos falar um pouco sobre os profissionais envolvidos, né? Quais são os principais profissionais envolvidos na área de banco de dados?
Porque a gente tem um cenário de que o banco de dados, ele geralmente é criado e manipulado, é responsabilidade do programador, né? A gente pensa muito nisso. Claro, ele tem, né, papel fundamental, porque na criação do sistema de informação que ele está criando, ele detém o conhecimento para poder, de fato, promover a manipulação do banco, né? Mas a gente pode lidar com profissionais muito mais específicos para isso. A gente pode ter, por exemplo, o administrador de banco de dados. Então, esse cara ele não lida com a parte de desenvolvimento, de criação do banco. Ele lida mais com a parte de quê? De administração. O termo já é bem sugestivo, né? Administração de banco de dados, administrador de banco de dados, ou simplesmente DBA, né? Que é Database Administrator, né? Se eu não me engano é essa sigla. DBA é muito conhecida, inclusive são muito bem pagos também. É uma, uma área também que não é tão popular e tão extensa quanto a de programador, por exemplo, mas em corporações existe o cara que é o DBA. E o que é que ele faz? Ele é responsável por autorizar o acesso ao banco de dados e coordenar, monitorar seu uso também. Então, ele é o cara responsável pelo acesso ali ao banco, né? Então, ele monitora ali incansavelmente o banco, ele tem que estar com essa... Isso aí geralmente funciona em sistemas de informação de grande escala, né? Claro. Um sistemazinho simples, por exemplo, um sistema de frente de loja, né? Um PDV, né? Um sistema PDV. Você não precisa, né, ter necessariamente um DBA se for uma demanda pequena ali, né? Beleza? Então é isso que o DBA faz. Ele coordena e monitora o uso do banco de dados, autorizando ou não autorizando, né, acesso. Então essa é a preocupação dele. Existe também, né, talvez não esteja na ordem mais adequada, era para eu ter falado primeiro do projetista, mas existe também o projetista do banco de dados. Esse, né, geralmente no dia a dia incorpora o programador às vezes, né, mas, repito, dependendo do tamanho do projeto, pode-se ter, do projeto, me refiro do sistema, pode-se ter um projetista para o banco, né? Pode ter aquele cara que é especialista naquela área. Dependendo da demanda ali do projeto a ser desenvolvido, ele pode compor a equipe, né? Além do programador, ele vai trabalhar em conjunto com o programador. Então, deixa eu ver se eu lembro, é uma sigla também. DBM deve ser, né? Database Manager, deve ser algo do tipo. Então, se bem que é gerenciamento, né? Mas eu acho que faz. Depois eu vou confirmar e passo para vocês. Mas, enfim, o projetista ele é responsável pela identificação dos dados a serem armazenados no banco de dados, né? Ele tem que ter essa visão pré-definida, né? É óbvio que para isso ele vai analisar junto com a equipe os requisitos do sistema, entender bem quais foram os dados listados ali e a tipagem para poder ir coletando informações cruciais para poder, consequentemente, escolher estruturas apropriadas para representar e armazenar tais dados. Então, não se resume a isso apenas, obviamente, ele não é um cara que vai simplesmente, inclusive o administrador também, né? Ele não se resume apenas a... Eu botei as operações aqui de cada um, as responsabilidades de cada um mais objetivas, mas isso aí abre um leque de responsabilidades ainda, não é só isso não, tá?
Mas, de modo geral, o projetista ele se preocupa com essa parte pré-determinada para poder auxiliar na construção, de fato, do banco. Tá? Temos também os analistas de sistemas e programadores de aplicação, e aí você já tem essa experiência aí, quem veio de PO e trabalhou comigo, foi aluno meu, já teve essa experiência básica, claro, muito básica, mas já teve uma experiência de, pelo menos, programador de aplicação, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Ó. Os analistas desenvolvem especificações das transações que atendem aos requisitos dos usuários, né? Então, o analista de sistema, o termo já é bem sugestivo, né? Ele analisa, né, as especificações, inclusive, muitas vezes ele está em constante conversa também com a parte que está lidando com o cliente, né? Dependendo da empresa, às vezes ele mesmo faz esse papel também, que às vezes nem todas as empresas têm como, né, arcar com tantas funções. Já os programadores, né, eles implementam estas especificações produzindo os programas. Então, os analistas, por exemplo, eles pegam, criam ali os diagramas de classe, por exemplo, né, diante das especificações que foram determinadas, diante das transações que os usuários do software vão fazer, e aí ele cria ali diagramas de use case, né, casos de uso, diagramas de classe também, e aí repassa para o programador. O programador vai e implementa, né, de acordo com essa documentação. Eles devem estar familiarizados com todas as capacidades do SGBD. Então, se for empresa de grande porte, eles vão estar interagindo com com o projetista de banco de dados, né? Do contrário, né, eles vão interagir, apenas eles dois lá, para poder criar o banco mais adequado para o contexto. E usuários finais, né, são aqueles profissionais que precisam ter acesso ao banco de dados para consultar, modificar e remover dados. Então, de uma forma bem simples, vamos supor que a gente desenvolveu um software para um supermercado, e aí os caixas ali do supermercado são os funcionários que vão estar lidando, são os usuários que vão estar lidando diretamente com o sistema, persistindo os dados ali, consultando, modificando e removendo. Incansavelmente, né? Lançando vendas, né? Enfim, é basicamente isso. Então, pessoal, por hoje, esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês, né? Aqui eu estou seguindo exatamente as referências do professor ao qual me cedeu, a professora, né, a Islânia, minha colega, que cedeu aqui esse conteúdo. Então, ela seguiu aí essas duas referências aí, né? Provavelmente são livros, né? Ó, Sistema de Banco de Dados. E Sistema de Banco de Dados, o título é o mesmo, inclusive, né? Mas eu vou depois checar para ver se realmente é relevante aqui para a nossa disciplina. E aí, caso seja, vocês podem estar procurando depois na biblioteca e tudo mais. E eu vou ficando por aqui, vou encerrar a gravação para não ficar longo, para eu poder compartilhar o vídeo com vocês, ok? Mas qualquer dúvida vocês podem tirar agora.